Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma videoaula e no encontro de hoje teremos a ocasião de falarmos sobre Rousseau. Rousseau é um teórico muito estudado em filosofia do direito, em ciência política e também em filosofia geral, né? Podemos dizer então, portanto, que ele tem esse aspecto multidisciplinar. Os juristas gostam muito de suas contribuições para poder explicar ali conceitos como o poder constituinte originário, que foi fundado, enfim, também inclusive ali durante o período pós-Revolução Francesa, e Rousseau ele teve uma contribuição especial para ajudar a formar esse imaginário e desencadear certos movimentos históricos, né, certos processos históricos que nós estudamos, enfim, em vários momentos da nossa trajetória acadêmica, né? Ensino médio, ensino superior, ali acaba aparecendo, e também são fatos amplamente utilizados como inspiração, como base ali para cinema, literatura, enfim, né? E sabendo que falaremos de um autor que escreve dentro de um contexto bem conhecido, bem estudado, eu quero trazer alguns elementos um pouquinho diferentes para essa construção. É, Se eu fizer mais uma abordagem sobre o contrato social de Rousseau, pode ficar muito repetitivo com outro conteúdo que vocês tiveram com outro professor. E da minha ideia, nesse vídeo, nada impede, enfim, de futuramente a gente poder fazer algo mais direcionado ao contrato social. A minha ideia é tratar e apresentar para vocês uma questão pouco explorada dentro da leitura filosófica de Rousseau e que tem ali um potencial de contribuição considerável para termos, enfim, uma perspectiva alternativa em relação à filosofia política de Rousseau. Basicamente, sem mais delongas, enfim, né, quero fazer uma construção, uma abordagem, um tratamento a partir da obra Emílio, ou da Educação, escrita por Rousseau. Uma obra que, inclusive, conforme o próprio autor, deveria ser lida antes da obra, enfim, que o tornou mais conhecido, que é o Contrato Social. Claro, vamos com calma, vamos com bastante tranquilidade, para que nós possamos fazer essa exposição, esse diálogo, mas quero retomar, enfim, algumas questões que eu pontuei com vocês em vídeos anteriores, quando falamos de Locke, de Hobbes, e que vão reaparecer quando nós falamos de Rousseau. A proposição-chave que eu coloquei em vídeos anteriores é a seguinte: conforme o tipo de natureza humana que nós teremos um contrato social diferente. Por óbvio, né? Se eu faço um pacto entre animais que são egoístas por natureza, enfim, animais nacionais, enfim, egoístas por natureza, eu terei determinado resultado. Se eu parto de uma concepção de uma bondade natural do homem, por óbvio, eu terei um resultado diferente, né? Em termos de construção, enfim, de uma sociedade civil, em termos de fundamentos de uma sociedade civil. Quando nós abrimos o contrato social do Rousseau, ele não trata muito, apenas as entrelinhas, das questões referentes ao homem. Isso ele não faz, e enfim, essa omissão dele é proposital. Por quê? Porque ele escreveu toda uma obra, alguns anos antes, enfim, do contrato social, na verdade, um ano antes, em que ele se dedicou a aprofundar essa questão. E essa obra fala da educação de um personagem fictício, enfim, que ele cria, que é o tal do Emílio. E assim, a minha proposta para essa videoaula não é ser mais uma videoaula comentando, enfim, o contrato social do Rousseau. Claro, isso tem todo um valor, isso é indispensável, nós vamos comentar algumas coisinhas sobre o contrato social, mas eu quero propor esse percurso alternativo, que é mais fiel, inclusive, à proposta que o próprio autor fez para nós, né? De que, para entendermos certos conceitos de política, de filosofia política por ele proposto, nós devemos dar um passo para trás e olhar para que tipo de homem ele está pensando aquela sociedade que ele propõe, enfim, no contrato social. Claro, o que eu vou propor aqui é uma interpretação. Muitos estudantes, enfim, da filosofia de Rousseau, de uma forma mais aprofundada, vão partir para uma outra interpretação mais restritiva em relação ao contrato social, né? O que eu quero fazer é ampliar um pouquinho, vendo a conjuntura macro do filósofo, e com isso a gente consegue propor um arranjo diferente. Pois bem, dito isso, como nosso objetivo, vamos começar agora a primeira parte da minha exposição, enfim, desse nosso encontro virtual, que é apresentar algumas características relacionadas a antecedentes históricos e período histórico, enfim, que Rousseau escreveu. Ele escreveu, enfim, em 1760, ali, enfim, sua década de 60, ali, suas obras com maior impacto,
E o contexto que ele teve maior repercussão e suas ideias foram bem debatidas, juntamente com outros autores, foi durante o período da Revolução Francesa. Foi ali, enfim, com queda da Bastilha, guilhotina ali em Luís XVI, tal, enfim, alguns fatos históricos que são bem estudados dentro do contexto jurídico e dentro também, enfim, ali da filosofia do direito. E por óbvio também na história, né? E quando nós falamos de Revolução Francesa, é sempre oportuno mencionar alguns antecedentes que desencadearam os seus processos históricos, enfim, toda aquela luta, né? E uma das causas que aparece ali fortemente nisso, e também é estudado na disciplina de Direito Constitucional, quando nós pegamos o livro O que é o Terceiro Estado, de um autor chamado C.A.S., temos ali o retrato de alguns conceitos fundamentais para a melhor compreensão do próprio pensamento do Rousseau e da, enfim, a compreensão do período que fomentou o surgimento de certas ideias. Qual que é a ideia? Como causa, uma das causas da Revolução Francesa é uma causa econômica. E essa causa econômica é um excesso de tributação que acabava acontecendo em alguns anos anteriores, enfim, da Revolução Francesa, né? E, claro, não é a única causa, mas uma que acaba pegando e tornando as outras um pouquinho mais problemáticas, um pouquinho mais intensas. Sem ficar muito em ensino médio e tal, né? Claro, mas isso tem todo o seu valor. A França, no século XVIII, enfim, pré-revolução e tal, né? Era dividida em 3 estados. Realeza, clero e depois, enfim, ali a população, que era 95% ou mais ainda da população, né? Enfim, não sei exatamente a porcentagem exata, mas era a imensa maioria das pessoas. E um problema que nós tínhamos é que apenas esse terceiro estado pagava tributo. Apenas o terceiro estado tinha ali, enfim, contas, enfim, realizavam ali o pagamento para sustentar todo o estado e sustentar uma realeza cara. Se a gente vê ali o que Luís XIV fez em relação ao Palácio de Versalhes, tal, em relação a muitas pessoas, dependendo do governo também, a gente percebe que havia um inchaço do Estado dentro ali no período pré-Revolução Francesa, né? Enfim, eclosão da Revolução Francesa. E quem pagava a conta, por óbvio, era o terceiro Estado. Isso gerava muitos descontentamentos, assim, né? E dizem, enfim, estudos da época ali que em 1740 a tributação francesa ali, enfim, de imposto de renda, o equivalente no caso, né, batia 80%. Anos antes da Revolução Francesa, batia 90%. Poxa, imagine, de tudo aquilo que você trabalha, que você gera de riqueza, 90% vai para o Estado, serve 10% ali, que é para você cumprir suas necessidades básicas. No final do dia, acaba não servindo nada, não, quer dizer, não sobrando nada para, enfim, fazer um gosto particular ou para... E possivelmente, na verdade, faltava dinheiro, né? E apesar de a gente ter tido... Enfim, essa é uma primeira causa, né? Causa econômica. Fato é, a França estava gastando muito dinheiro e quem pagava a conta era apenas um dos estados, né? E nesse cenário, de duas uma, ou abaixa as despesas ou aumenta a receita. A forma que a monarquia francesa utilizou, enfim, a estratégia que utilizou foi aumentar a receita, e isso implicava em quê? Em onerar ainda mais o terceiro estado, que potencialmente, progressivamente, enfim, na verdade, ficava cada vez mais descontente em relação a isso. Além disso, a gente tem uma questão de guerra, podemos chamar isso de uma causa, não sei se militar, enfim, tal, mas uma causa, mas outros fatos que intensificam essa causa econômica é que a França, nesse século XVIII, também perdeu alguns territórios para a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, né? E daí, sabendo que estava perdendo terreno em colônias no exterior e tal, ali, né? Precisou investir mais, deixou de ganhar dinheiro, por quê? Porque deixava de vir recursos ali, né? Acabou gastando muito também ali para ajudar na Revolução Americana. Isso, obviamente, no segundo momento, repercutiu de forma muito negativa para os franceses, né? Até algumas pessoas que lutaram na Guerra da Independência Americana lutaram na Revolução Francesa também, né? Tem o famoso Marquês de Lafayette, que participou das duas revoluções. E para a França patrocinar ou ajudar no custeio, enfim, da Revolução Americana foi meio que um tiro no pé. Por quê? Porque eles estavam fomentando financeiramente uma forma de governo que era contrária à que eles defendiam. Claro, fizeram isso para prejudicar os ingleses e teve esse efeito, só que
o prejuízo que eles tiveram foi proporcionalmente muito maior, né? Enfim, diante dessa situação, algumas coisas ainda agravaram esse cenário econômico da França. Crescimento demográfico, diminuição, enfim, de vindas do dinheiro do exterior, revoltas populares, enfim, ali que começaram a surgir e tal, né? Desde 1740 tinha episódios de saques de armazéns, enfim, tal, né? De ensaios de revolta popular mesmo, né? E ali o terceiro estado estava cada vez mais apertado. Enfim, dentro de uma causa econômica, a gente pode mencionar vários fatores que mostram ali que, numa palavra, o Estado estava quebrado. O Estado não conseguia fechar suas contas e isso ensejava ali vários problemas, né? Somado a isso, a gente pode falar que havia, em termos ideológicos, em termos filosóficos ali, né, face a toda a filosofia iluminista também que estava sendo difundida na Europa e no Novo Mundo, um descontentamento com a monarquia. Apesar de Luís XIV ter conseguido governar, enfim, ali, e ter um reinado de esplendor, que conseguiu, enfim, promover certos avanços, e foi uma personificação, enfim, Luís XIV da monarquia absolutista, quando o seu bisneto assume, que é um piazinho, enfim, ele assumiu com a idade de 5 anos, 9 anos, uma coisa assim, bem criança e tal, né? Ele não consegue ter o mesmo jogo político, o mesmo impacto econômico, e a França ali começa a decadência também em termos políticos, né? Antes, aquele rei forte que conseguia de fato ter um controle maior da sociedade, enfim, do poder, claro, isso sem considerar algumas críticas que podemos fazer à monarquia absolutista. Fato é, uma criança no trono ficou servindo ali como um fantoche. E a França acabou tomando uma série de decisões equivocadas para lidar com isso, né? E sempre que uma criança assume o trono, enfim, né, a gente vê isso na história, em vários episódios, vemos também Game of Thrones e tal, a tendência é que as coisas não se desdobrem da melhor forma possível, né? Como aconteceu também, enfim, com a França, né? Diante desses problemas de crise da monarquia, de ideias divergentes sobre a forma de governo, enfim, falando, o poder não se legitima pela tradição, mas deve ter um consenso por base, enfim, tal, né? Todas as ideias também ali que foram repercutidas na Inglaterra de que não há um direito divino de governar e tal, tudo isso, e também acontecimentos do outro lado do Atlântico, como a Revolução Americana, vai fortalecendo o espírito revolucionário. Vai preparando um terreno que inclusive vai ser reforçado por certas ideias que autores como Rousseau vão colocar para nós. Vão, enfim, ajudar na divulgação de certas ideias. Nesse contexto, foi feito ali algumas tentativas de resolver o problema. E se tivesse passado uma dessas tentativas, talvez a França até hoje tivesse uma monarquia. Não aconteceu. Qual que foi a ideia? Foi chamada, foi feito, enfim, algumas ideias, tipo revolta dos notáveis, que queria taxar a nobreza. Foi feita, inclusive, a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, que é um instituto do direito francês, extremamente raro o seu uso, enfim, né? Antes de 1789, quando foi usado essa Assembleia dos Estados Gerais, quando foi convocado, né? Fazia mais de 150 anos que ela não tinha sido convocada, a última vez foi em 1614. E ali foram convocados os 3 estados com a ideia de realmente debater alguma alternativa econômica para viabilizar o sustento da economia francesa ali, né? E a ideia era simples. Queriam, enfim, taxar o clero e a monarquia. Queriam, enfim, aliviar um pouquinho o lado do terceiro estado ali para tentar ajustar as contas, né? E assim, normalmente essas votações eram feitas por estados. Ou seja, cada estado um voto, né? Monarquia, clero e a burguesia ali, o povo. E nesse contexto, sabíamos, e todo mundo sabia, que a realeza e o clero votariam contra essa ideia de taxar não apenas o terceiro estado. E daí foi proposta uma votação alternativa, um método de contar alternativo, que a votação não seria por estado, e sim por delegados de cada estado, enfim, né? E se eu pegasse ali um baixo clero, alguns descendentes da realeza, fazendo a matemática ali, contando os votos, assim e tal, né? Teoricamente seria possível aprovar essa proposta. Na ocasião, aqueles, enfim, especialmente a realeza, Luís XVI ali também, né? Se sentiram ameaçados com o eventual resultado dessa votação da Assembleia dos Estados Gerais. E diante disso, eles impediram a realização dessa Assembleia,
ela tinha sido convocada para acontecer no Palácio de Versalhes, enfim, daí impediram, mas a galera já tinha ido para lá, enfim, tal, se reuniram em outro canto e ali fundaram uma Assembleia Nacional Constituinte, com a ideia de instaurar um processo revolucionário ali e tal, né, para promover certas mudanças na sociedade. E ali depois o pessoal se organizou, tomaram a Bastilha na busca de pólvora e tal, e a história se segue de uma forma bem sangrenta como nós conhecemos. Mas, dito isso nesse contexto, nesse processo revolucionário, vamos agora partir para algumas considerações filosóficas. A mais importante delas, e a principal, é que todo esse processo foi influenciado por autores iluministas. Rousseau, Diderot, Voltaire, enfim, também juristas ali e tal, que estavam pensando em modelos diferentes de poder. E nesse contexto iluminista, a população, e também, enfim, inspirado ali com outras experiências revolucionárias, né, mas as pessoas ali, os líderes da revolução, buscavam uma outra forma de legitimar o poder que não fosse pela tradição. Seria, obviamente, ali a partir de uma legitimidade popular, um respaldo num contrato social, num pacto social, e nesse contexto que nós podemos falar ali de Rousseau. Ele vai ser um autor que vai contribuir para essa discussão, né? E Rousseau, enfim, nasceu em 1712 e morreu em 1778, ali um pouquinho depois da Revolução. Tem várias questões, enfim, que a gente poderia colocar em relação à vida dele. Rousseau é um dos autores que deixou uma obra chamada Confissões, né? Em alusão clara, por óbvio, ali as Confissões do Santo Agostinho, e ali ele retrata tudo o que ele fez de errado. Claro, de uma forma um pouquinho poética e tal, tem algumas coisas assim bem da personalidade dele mesmo, assim, que ele retrata. Ele tinha um lado mulherengo, daí ele retrata ali, enfim, de como que ele virou professor de música só para dar em cima das meninas. Enfim, Rousseau tem um lado assim meio eticamente questionável, né? Como todas as confissões vão parecer, né? E ao contrário do Santo Agostinho, que retrata muitas vezes com vergonha aqueles fatos, Rousseau às vezes parece ter certo orgulho, certa malícia em encontrar alguns feitos dele, né? E nessa obra, Confissões, enfim, né, ele também pontuou uma coisa interessante sobre as duas obras principais que eu quero começar a tratar agora, né? Que é, por óbvio, o livro chamado Emílio, ou da Educação, e também a obra chamada ali do Contrato Social. E, enfim, As Confissões é uma obra que vale a pena por si só ser lida. Podemos ler enquanto literatura. As aventuras dele, eles são bem interessantes, são bem curiosas, assim, né? Rousseau tem uma personalidade curiosa, assim, né? Claro, ele dá uma fantasiada, assim, porque tem algumas coisas, assim, que é difícil acreditar, assim, né? Mas vamos deixar isso de lado. Vamos agora focar nas suas duas obras principais para essa exposição. Lembrando que Rousseau foi um teórico muito produtivo, né? Tem lá os livros, né? Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, discurso sobre as ciências e as artes, que são obras muito importantes e impactantes dele. Mas para nós, dentro de uma discussão de filosofia do direito, vamos deixar nesse momento de lado, mas nada impede de futuramente a gente aprofundar a discussão nessas obras. Pois bem, focando agora a nossa atenção nos dois textos principais, Emílio, ou da Educação, e a obra Contrato Social. Em 1759, Rousseau termina a obra dele sobre o indivíduo, que chama-se Emílio, ou da Educação. Em 1760, ele terminou o Contrato Social, que é a obra política dele, que fala do coletivo, que é uma obra, enfim, muito mais popular. E assim, teoricamente, Rousseau deixa isso bem claro, os biógrafos deixam isso bem claro, que Rousseau queria que o Emílio fosse lido antes do Contrato Social, por uma questão bem óbvia que já mencionamos, né? Precisamos conhecer que tipo de homem estamos falando, que tipo de formação esse homem deve ter, para depois a gente pensar na vida coletiva concebendo certo tipo de cidadão, certo tipo de indivíduo. O problema é que Emílio é uma obra de 700 páginas. É um calhamaço, assim, tal, né? É muito grande o conteúdo. E o Contrato Social é um folheto de 30 páginas, 40 páginas, enfim, claro, depende da formatação, mas é muito mais fácil, muito mais curto. E o editor recebeu, enfim, em 59, aquela obra imensa e viu, poxa, é interessante, mas vai dar trabalho para editar e para fazer todo o processo.
Alguns meses depois ele recebe aquele panfleto, aquela obra curta, enfim, do contrato social, que trazia ideias que a população francesa estava ansiando por discutir. Outros autores, enfim, que publicaram obras com ideias iluministas parecidas, estavam sendo sucesso de vendas. Estavam sendo ali, tipo, best-sellers e tal, né? E o editor pensou, poxa, eu posso ter um trabalhão, editar esse calhamaço aí de 700 páginas, ou posso pegar esse panfleto, esse livrinho, e publicar agora que o momento editorial disso está muito bom. O que o editor fez? Inverteu ali, permutou, enfim, a própria intenção do Rousseau, publicou antes o contrato social e foi um sucesso de vendas. Todo mundo leu, enfim, tal. Muita gente leu, na verdade. Foi um sucesso de vendas. E só em 1762, ou seja, 2 anos e pouco, 3 anos depois ali que Rousseau terminou Emílio, que a obra foi editada. Mas ali todo mundo já estava lendo, comentando o contrato social, fazendo uso da obra, do texto, e não tinha propriamente ali uma concepção simples, né? Tá, mas que tipo de homem Rousseau está pensando quando escreve nesse tipo de sociedade, né? Isso acabou ficando meio que de lado. Emílio só vendeu bastante quando a obra foi condenada. Tinha um bispo chamado Gustavo de Beaumont que condenou a obra Emílio da Educação, e a partir do momento, enfim, que a obra foi proibida, é que ela começou a vender bastante, né? Mas antes disso, foi uma obra assim que não chamava o público. Por quê? Porque o pessoal estava pensando em ideias revolucionárias, não propriamente uma obra que se pretendesse a ensinar, a educar pessoas, né? E daí, enfim, teve esse breve problema editorial, não digo problema editorial, mas uma decisão editorial que foi sim, visando ali maximizar o volume de vendas, que contraria um pouco as intenções originais do autor, mas que justifica por que podemos e devemos considerar Emílio da Educação antes, pelo menos alguns conceitos básicos que eu quero trazer para vocês aqui, né? Antes de nós abrirmos e lermos algumas proposições do contrato social, né? Dito isso, feito esse esclarecimento, vamos começar a falar ali das 700 páginas de Emílio ou da Educação. Claro, só vamos falar ali de poucas delas, né? E algumas ideias bem gerais, só para mostrar a importância da leitura desse texto, né? E digo a vocês que é um livro bem bonito. É um livro bem bonito que a estrutura dele é simples, né? Basicamente, Rousseau se coloca enquanto personagem, ele narra ali em primeira pessoa, e ele é contratado para ser preceptor de uma criança chamada Emílio, né? E ali ele, nessas 700 páginas, enfim, tal, ele é dividido em 5 livros, e ele vai narrar como que é o trabalho de criação de educação, enfim, de um filho, ou na qualidade de preceptor, né, como que eu devo educá-lo, desde o nascimento até ali a vida adulta, né, cerca de 20 e poucos anos, tal, né, até o casamento. Rousseau vai ensinar até como deve educar o filho ao escolher uma esposa. Vai nesse nível ali, né? E durante esse percurso, ele vai narrar fase por fase, etapa por etapa, de como nós podemos, enquanto educadores ou pais, preceptores, enfim, né, cuidar ali da formação do caráter do sujeito. E quando Rousseau faz essa ficção, enfim, essa descrição, logo no início da sua obra, ele se defende de uma objeção. Por quê? Porque ele é criticado pelo seguinte fato. Ele é criticado, na verdade, por ser hipócrita nesse aspecto. Por quê? Porque ele foi um cara que teve 5 filhos e não criou nenhum. Colocou todos para adoção. Claro, nas confissões ele fala que se arrependeu, tal, enfim, ele dá ali a salvaguarda, né? Mas daí, um objetor, um crítico poderia fazer a seguinte pergunta. Poxa, como posso levar a sério esse livro sobre como educar os filhos, as crianças, escrito por um cara que abandonou 5 filhos? Essa é uma primeira crítica que Rousseau busca se defender, né? Ele escreve, abre aspas, o objetivo não é se desculpar, mas sim impedir que os outros cometam o mesmo erro. Claro, não excusa, ele assume a culpa, mas ele deixa claro ali, né, enfim, né, como que isso poderia ser feito, né? E daí assim, dito isso, e sabendo dessa estrutura ficcional, enfim, desse romance que ele conta, é bem um romance mesmo, né? Ele também tem um outro romance, enfim, chamado Heloísa e tal. Ele começa, enfim, a sua narrativa e
Vou colocar para vocês agora o objetivo macro da obra. Logo no primeiro capítulo do livro 1 do Contrato Social, né, tem aquela frase emblemática, né, do Rousseau, muito citada, né? O homem nasce livre, mas encontra grilhões por toda parte. Qual que é a ideia? Vamos tentar fazer isso gestalmente, né? O homem tem uma liberdade natural, tem uma bondade natural. Só que, a partir do momento que ele é inserido em sociedade, acaba se corrompendo, sofrendo uma série de influências indevidas, indesejadas, e isso prejudica a formação do sujeito de certa forma, né? A sociedade vai colocar uma série de provas, tentações, e isso vai corromper, desfazer, enfim, a bondade natural do cidadão. Dito isso, sabendo que o homem nasce livre, mas encontra grilhões, corrupções, enfim, por toda parte, a ideia que ele quer propor é: se eu consigo educar corretamente o indivíduo, eu vou conseguir colocar uma armadura em volta desse indivíduo para proteger essa bondade natural dele. De forma que, mesmo no meio de uma sociedade com todas as suas tentações, corrupções ou grilhões, é possível permanecer um homem bom, permanecer uma pessoa boa, que vai conseguir ali conviver em sociedade da melhor forma possível. E daí o objetivo de todo o processo pedagógico que Rousseau vai dedicar 700 páginas para escrever é formar homens livres capazes de se defender contra os constrangimentos que a sociedade oferece. O homem nasce livre, mas encontra grilhões por toda parte. Para ele permanecer livre, mesmo ao meio de tantos grilhões, ele precisa da adequada educação. E logo na primeira frase do contrato social, a gente já percebe que podemos ter uma interpretação levemente diferente se eu considero o Emílio antes do contrato social, né? Como o próprio autor queria ter feito, né? Como, enfim, o próprio autor propôs. Dito isso, quero passar agora para algumas ideias gerais da obra. Claro, não vamos comentar toda a obra, tem algumas coisas assim que não fogem um pouco do nosso escopo da discussão, sei lá, né? Quando o Emílio vai falar, enfim, daí tem outras coisas que de fato não dizem respeito a nós, mas é muito interessante a leitura, especialmente para quem está na juventude e tal, os 18 anos, 20 anos ali, né? Porque no final do livro o leitor terá a mesma idade que o Emílio. E há algumas fases, enfim, da nossa vida que seriam coincidentes com a fase do Emílio. Eu li nessa idade e gostei muito, né? Gostei muito ali do que eu percebi, né? Pois bem, dito tudo isso, vamos falar, enfim, um pouquinho mais sobre como essa educação deve ser feita. E Rousseau, logo no início, enfim, tal, né, ele fala de política no primeiro livro e no último livro, né? E logo no começo ele fala: os pais têm 3 deveres em relação aos filhos. 3 deveres dos pais, na verdade, né? Gerar e sustentar os filhos, não pode deixar faltar nada para eles. Formar homens sociáveis e formar cidadãos ao Estado. Há uma diferença aqui que vai reaparecer no contrato social entre homem e cidadão. O homem é voltado à satisfação do seu interesse privado. O cidadão é voltado à satisfação do interesse coletivo, do interesse público, do bem público. Um cidadão, uma pessoa forte, precisa primeiro ser um homem, precisa, enfim, ter provado ali sua força, seu potencial de atuação em relação ao mundo, e depois que ele consegue fazer isso, nós devemos formar um cidadão. A formação do cidadão, portanto, é posterior à do homem. O homem é direcionado ao interesse privado, à satisfação dos seus interesses privados, e o cidadão do todo, da coletividade, né? E nesse contexto, sabendo, enfim, que o homem tem uma educação privada e o cidadão uma educação pública, Rousseau, para explicitar essa diferença e a diferença social que isso impacta, ele pega logo nas primeiras páginas um exemplo de uma mulher espartana, e ele coloca essa mulher espartana como uma cidadã exemplar. Uma cidadã que, por óbvio, acaba servindo ali como background para pensar o contrato social, que é bem idealista, enfim, em algumas considerações que ele faz, né? E esse exemplo da mulher espartana é bem curioso, bem emblemático. Na verdade, Rousseau, em vários momentos ali, ele tece elogios em relação à sociedade espartana. No contrato social ele faz isso, em outras obras ele faz isso, porque é uma sociedade que conseguia colocar o coletivo acima do individual, né?
E nesse exemplo da mulher espartana, é bem forte porque nos ajuda a mostrar a postura da cidadã exemplar. A cidadã que vai assinar o contrato social. Não tipo a mulher que vai assinar o contrato social, a cidadã. Da mesma forma que tem um homem, um cidadão, tem uma mulher e cidadã, enfim, né? Qual que é a ideia? Era uma vez uma cidadã espartana, uma mulher espartana, que tinha 5 filhos. E os homens, dentro daquela divisão, enfim, de sociedade antiga, iam para a guerra, as mulheres ficavam em casa. E quando eles iam para a batalha, e os 5 filhos da espartana foram para a batalha, né? Geralmente, depois que acabava a batalha, ou caso desse alguma coisa errada, tal, né? Sempre vinha mensageiros, antes do exército, batedores, enfim, né? Trazer o resultado da batalha. Falando, ó, ganhamos, perdemos, deu errado, a cidade vai ser atacada, evacuem, enfim. Trazer informações úteis para a tomada de decisões, né? E eis que a mulher espartana tá lá, tipo, esperando a mensagem e tal. Vê lá o cara vindo, o soldado espartano vindo lá como mensageiro. Ele chega diante dela, para, e dela fala, não, diga o que aconteceu, né, com a batalha. E daí o cara fala, seus 5 filhos morreram. E a mulher espartana, a cidadã espartana ali, tipo, fica irritada. Por óbvio, mas ela fala, não foi isso que eu perguntei. E depois o mensageiro respondeu, vencemos a batalha. E daí ela fala, então estou feliz, estou aliviada. Alguma coisa nesse estilo. Qual que é a ideia nessa historinha simples? E qual que é a força que Rousseau quer identificar nela? A mãe, mulher espartana com 5 filhos, 5 soldados, 5 homens que foram para a batalha, queria saber antes o resultado da batalha e não o que aconteceu com seus 5 filhos. O resultado da batalha interessa ao todo. A sobrevivência dos 5 filhos interessa apenas a ela, mulher privada. O cidadão exemplar de Rousseau é como essa mulher espartana, que coloca acima das suas pretensões pessoais, privadas, individuais, enfim, né? Até mesmo a vida de 5 filhos, 5 familiares, o interesse coletivo. É muito forte o contrato social de Rousseau. É muito idealista. O contrato social de Rousseau é pensado a partir dessa leitura que enfim, propomos a partir do Emílio, é formado por cidadãos, não por homens. É formado por pessoas que estão dispostas a colocar o interesse público acima do privado. A vontade de todos e vontade geral, enfim, são alguns conceitos que a gente vai ver daqui a pouco, que vão ter divergências nesse contexto. Sabendo disso, devemos, enfim, deixar bem claro já algumas premissas que vão aparecer. E o restante da obra, depois que a gente coloca é esse tipo de cidadão que a gente quer formar, Rousseau se dedica a responder a seguinte pergunta: como é que eu formo um cidadão desse nível, desse calibre? Somente através ali de um processo de educação adequado. Pessoal, vou inserir uma parte nesse vídeo. Eu não quero deixar longo demais, enfim, Rousseau é um autor que eu gosto bastante de comentar, e na sequência ele já assistam próximo na sequência, eu dou um intervalo e tal, que agora a gente sai da introdução e vamos para alguns conceitos mais pragmáticos, beleza? Até a próxima!